Olá a todos, bem-vindo, obrigado pela companhia no tutorial. Hoje nós veremos como fazer um efeito aqui de animação usando Shape Keys e usando instâncias. Vamos ver como isso é bem simples e vocês podem usar para alguma necessidade que vocês tenham em algo aí junto ao projeto de vocês. Eu vou usar aqui a versão 3.2.2. Vamos trazer aqui um objeto adicionando inicialmente uma mesh cylinder. Eu vou abrir as propriedades do cilindro e aqui eu vou diminuir um pouquinho esse raio. Vou deixá-lo com 0.3, é suficiente para o que eu quero. E vou diminuir também a profundidade dele, deixando aqui com 0.3. Eu vou criar esse objeto que vocês estão vendo. Eu poderia utilizar aqui a opção de mover o ponto de origem dele para baixo, mas eu vou fazer o seguinte. Eu entro no modo Edit Mode, encosto o cursor com o Move ativo aqui na setinha azul, que é a coordenada Z, pressiono o botão esquerdo e trago o objeto um pouquinho mais para cima aqui da superfície. Agora nós vamos criar um efeito aqui bem simples, tá, pessoal? Nós vamos selecionar essa face de cima, vindo aqui no Face Select, clicando nela com o botão esquerdo, vamos usar o recurso que é a ferramenta Inset Faces ou em multifaces, clicando I, empurramos um pouquinho para dentro, vamos ter uma face aí sendo gerada. Agora nós vamos voltar para Object Mode e vamos criar uma chave de animação para fazer o efeito que precisamos aqui junto à malha. Então eu venho aqui no ícone que representa o objeto malha, na opção chamada Shape Keys, nós vamos criar uma chave de animação básica clicando no sinal de mais, mas nós vamos também criar uma chave de animação para poder fazermos a animação Shape Keys que precisamos. Então clicamos novamente no sinal de mais, ele cria aqui uma chave chamada K1, vamos dar o nome aqui de animação. E como é que eu poderia fazer uma animação com esse objeto agora? Com ele selecionado, essa aqui na verdade é a chave básica, é a posição inicial do objeto. Então clicando na chave que eu denominei animação, eu entro com o objeto no modo Edit Mode. Aqui eu posso selecionar essa face de cima e usar a tecla E de extrusão e empurrar para cima, como se estivesse fazendo esse movimento. Vamos voltar para Object Mode. Observe que o objeto ele cria a sua forma anterior. Agora, se eu quiser fazer uma animação com esse objeto, eu vou definir aqui na timeline um frame inicial, pode ser o frame 50. Aqui eu venho no Shape Keys, embaixo vocês vão ver que eu tenho a caixa de valores, onde ele está com o valor 0. Então eu posso clicar aqui nesse pontinho da direita, fica amarelo e ele cria uma chave de animação aqui, ó, do Shape Keys. Vou até o frame 90 e aproveito para fazer um movimento nessa caixa de valores. Vou movimentar aqui até o ponto 1, onde eu expando a malha com a chave e clico no Animate Property e ele gera a segunda animação. O que nós vamos ter aqui na verdade, pessoal, é isso, ó. É o objeto, de repente ele se movimentando. Como é que eu crio agora uma instância desse objeto a partir de vértices de uma malha de forma prática, para criar um efeito interessante aqui na nossa área principal? Vamos usar aqui para esse exemplo uma mesh bem simples, que é o plano. Vamos aumentar esse plano com a tecla S de escala, vamos entrar com ele no modo Edit Mode e vamos, se olhar aqui pela visão wireframe, subdividir essa malha usando o botão direito do mouse, clicamos em Subdivide e abrimos as propriedades desse recurso aqui no canto esquerdo inferior e aumentamos o número de corte para 8. Veja que a malha foi totalmente subdividida. Se eu vier aqui em cima mudar a opção para trabalhar com os vértices, repare que essa malha tem uma diversidade de vértices aqui, dos quais nós faremos a instanciação desse primeiro objeto que nós criamos com animação. Então voltamos para Object Mode, usamos a visão sólida e agora para fazer o efeito que precisamos nós vamos com o Shift pressionado selecionar com o botão esquerdo o objeto cilíndrico que está animado e vamos selecionar a malha por segundo. Vamos usar aqui o Ctrl P, a gente abre o menu Set Parent To e vamos usar a opção Object.
Até aqui não vai acontecer nada, tá? Mas, selecionando a malha, vocês vão vir na barra de propriedades da direita, selecionar esse ícone que representa o Object Properties, clicando com o botão esquerdo. Vão buscar uma guia chamada Instancing, que é a instanciação, e vamos usar a opção Vértices. O que é que a gente faz? A gente consegue colocar nos vértices daquela malha aquele objeto inicial que nós usamos para fazer a animação. Só que aqui vocês podem ver que os objetos estão muito comprimidos um com o outro. Então o que é que a gente faz? A gente seleciona o objeto instanciado, basta vir aqui na Outline, selecionar o cilindro e usar a tecla S de escala para diminuir, para dar um melhor distanciamento, para ficar um efeito legal. Agora, se dermos um play, vocês vão ver que a instanciação aqui vai criar esse efeito simples em todos os objetos e cria algo bem interessante que pode nos dar uma espécie de efeito interessante no nosso projeto. Um detalhe, essas instâncias dependem uma da outra, então se eu vier aqui e ocultar o cilindro principal, se vocês olharem pela wireframe, o cilindro é o que está selecionado. Ocultando ele, tanto no modo viewport como no modo renderizado, eu não vou ter problemas. Agora, se eu tentar, no caso, selecionar o plano que está embaixo e tentar ocultá-lo, veja que eu oculto todos os objetos de forma geral. Então, para poder fazer o processo aqui, para que eu consiga desagregar esse plano dos objetos instanciados, eu tenho que selecionar todos os objetos e aqui eu posso usar o recurso que é o atalho Ctrl A, onde eu abro o menu Aplicar e vou usar essa opção aqui, Make Instance Real. Aqui eu separo todos os objetos individualmente, posso agora vir embaixo, clicar fora, selecionar o plano, usar a tecla X, deletar, e vejam que eu tiro o plano da cena, fico somente com as instâncias posicionadas a partir daqueles pontos dos vértices daquela malha. Agora, dando play, eu posso ver que os objetos estão instanciados e, ao mesmo tempo, estão sofrendo o processo de animação que eu gerei aqui de forma bem prática. Simples e bem interessante aqui o recurso. Fica a ideia, bom proveito e até um próximo tutorial.